a gente viu 2 pregões muito positivos, né, para Pão de Açúcar. Subiu 11% na sexta-feira, ontem foi também a maior alta, subindo 22,5%, e hoje já está acompanhando mais o mercado aqui, num cenário, num viés um pouco mais negativo, mas conta mais para a gente o que está acontecendo e por que está subindo tanto, né? Por que subiu tanto nos últimos pregões? Qual é o cenário aí para o Pão de Açúcar? Tá bom, eu vou começar pelo final, depois eu explico como é que a gente chegou lá. Né? Perfeito. O movimento que a gente está vendo hoje é um short squeeze. Hoje não, quer dizer, né? Nos últimos dias, um short squeeze, ou seja, é uma posição mais técnica em que 23% do float, né, das ações negociadas a mercado estavam vendidas, e aí com essa notícia de que estavam pensando em até postergar o aumento de capital, isso fez com que o pessoal decidisse recolher o short, e aí a porta é pequena, muita gente querendo recolher o short, aí você causa essas distorções de preço. Né? Mas como é que a gente chegou nesse momento? A empresa está numa situação mais fragilizada, e aí já vem fazendo um monte de iniciativas para tentar melhorar. Então, em 2022, eles trocaram o CEO, foi o quinto CEO em 5 anos, né? Então mostra um pouco como está difícil de promover esse turnaround. E no ano passado ela fez diversas iniciativas, como vendeu a participação que ela tinha na Cenova, né, de 34%, vendeu a participação que ela tinha no Grupo Êxito, que é um varejista colombiano, e aí com isso ela arrecadou 790 milhões de reais. Mas isso era pouco, porque a alavancagem da companhia ainda está alta. Então, o que ela falou? Em dezembro, né, no mês passado, ela falou, olha, estou pensando em ir a mercado para levantar uma oferta de 1 bi. Só que quando ela fez isso, as ações despencaram, porque os investidores falaram, olha, vai ter uma diluição grande aqui, vou vender meus papéis, ou então vou shortear. Então, você estava com papel nesse patamar, caiu muito forte, e aí, nesses últimos dias, eles vieram ao mercado e falaram, olha, fizemos outras análises internas aqui, e a situação, embora a alavancagem ainda esteja alta, a situação não é tão crítica, ou seja, não preciso fazer essa oferta agora. Então, da mesma forma que o papel caiu bastante, ele está recuperando bastante por conta desse short squeeze que eu comentei. Maravilha. E você acabou de comentar aí sobre esse aumento de capital que acabaria diluindo a participação dos atuais acionistas, né? Qual a sua avaliação sobre esse possível follow-on do Pão de Açúcar, né? Na sua visão, seria positivo, negativo? Porque já emendando aqui a pergunta do Leonardo, que ele pergunta aqui se pecar não deveria ser penalizado pelo aumento de capital, né? Só que o preço aí, você acabou explicando do short squeeze aí, que o preço de tela acabou aumentando, mas queria a sua avaliação sobre esse possível follow-on que deve acontecer, mas a notícia foi que deve ser meio que postergado, né? Exatamente. Assim, até respondendo o Leonardo, foi o que aconteceu, né? Ela foi muito penalizada com esse aumento de capital, mas como eles falaram que isso vai ser postergado, o papel está recuperando, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que a avaliação da oferta depende muito do momento que a companhia está passando, né? Então, assim, se a situação é muito apertada e uma oferta é inevitável para a companhia continuar rodando, aí não tem muito jeito. É melhor você diluir bastante os acionistas do que e equacionar o balanço de vez, do que virar uma bola de neve impagável, né? Então, se fosse por esse lado, né, seria uma solução. Os papéis cairiam bastante, mas seria uma solução para você ter um balanço mais equacionado. Agora, o que está acontecendo com eles não é isso, né? A situação não está tão apertada assim. A empresa tem um problema de balanço, mas não tem problema de liquidez, ou seja, o vencimento das dívidas ainda está um pouco mais de longo prazo, tá? Não é um vencimento de curtíssimo prazo. Então, ela pode esperar um pouco mais para os papéis, né, eles terem uma performance mais condizente com as iniciativas que estão sendo feitas e não um papel bem estressado, né, porque aí você teria uma diluição bem menor. Então, acho que como eles avaliaram que a situação está melhor do que parecia,
eu acho que faz bastante sentido você adiar esse processo. Tá joia, mais para frente, então, e acabou sendo positivo aí para as ações. E falando em positivo, né? Não foi só o Pão de Açúcar que se deu bem nesses últimos dias. A gente viu as ações do varejo como um todo subirem nesses últimos dias, né? E a gente falou aqui já anteriormente aqui no Giro do ano mais positivo para o varejo, com a queda de juros. Tirando hoje, um dia um pouco mais negativo, que quase todas as ações estão no negativo, o varejo começa a se recuperar em 2024? Qual é a sua expectativa para esse começo de ano? Eu acho que sim, acho que o varejo como um todo, e o varejo alimentar, ele acabou sofrendo bastante no ano passado por conta da questão da desinflação de alimentos, né? Isso pesou bastante, porque num primeiro momento você tem queda do preço, mas você não tem aumento de volume das vendas. Isso acaba impactando bastante as companhias. Então, pegou o setor como um todo. Agora, para o ano que vem, eu acho que o cenário inverte. Além de ser um setor Vem muito... esse ano, desculpa te atrapalhar. Esse ano. A gente está virando ainda, só para ter certeza. Ainda estou em dezembro. Então, para esse ano, a gente já tem um cenário bem melhor, porque além do setor ser resiliente, os últimos dados de inflação mostram que a inflação de alimentos tá forte e tem o El Niño, que pode ser uma opcionalidade positiva, né, que ele acaba atrapalhando as safras e fazendo com que o preço das commodities suba, né? Isso seria positivo para o setor. E além disso, como você falou, tem a questão do juro, né? O juro caindo acaba beneficiando bastante esses players que estão alavancados e podem aí ver sua despesa financeira sendo reduzida, aumentando o seu lucro líquido, né? O que é bastante positivo. Então eu vejo o setor de alimentar, e principalmente o atacarejo, que é o subsegmento que mais tem crescido no varejo alimentar, sendo aí um dos grandes destaques para o ano. E sendo destaque para esse ano, o que você pode falar? Qual que seria a melhor empresa, né, a melhor ação para capturar valor, pensando nessa recuperação do varejo? Tá, a nossa aposta aqui acaba sendo Açaí 3. Porque ela é um atacarejo pure play, né? Então ela é 100% atacarejo, enquanto outros concorrentes têm mais de uma vertical, né? Outro, ela fez uma aquisição que inicialmente foi polêmica de várias lojas do Extra, ali aproximadamente 70 lojas, e ela está fazendo essas conversões dessas lojas. Inicialmente o mercado não acreditava que ela pudesse apresentar o crescimento de faturamento que ela tinha prometido, e os dados que a gente tem visto é que, na verdade, ela tem conseguido apresentar um crescimento de faturamento até melhor. E uma questão muito interessante do varejo alimentar existe uma dificuldade muito grande de aprovação dos projetos. Então, quando eu falei com eles recentemente, né, em dezembro, eles apresentaram assim, alguns dados que em Campinas, no Rio de Janeiro, tem projetos que estão há 5, 6 anos para serem aprovados e não foram aprovados. Ou seja, o crescimento orgânico não é tão fácil quanto parece. E aí, com a compra das lojas do Extra, eles adicionaram aproximadamente 70 lojas numa base que era pouco mais de 200 lojas deles. Ou seja, aumentaram bastante o parque de lojas de uma forma bem rápida e com lojas muito bem localizadas, né? E eu acho que esse valor não está sendo visto pelo mercado ainda, porque a empresa está muito alavancada. Está ali próxima a 4 vezes dívida líquida EBITDA. Com a queda de juros e com as iniciativas que eles têm promovido, eu acho que esse endividamento começa a cair e aí a gente vai começar a ver mais lucro no resultado, né? Mostrando que essas iniciativas estão sendo muito bem sucedidas. Eu estou vendo aqui, a açaí está sendo cotado mais ou menos R$14, né? Qual é a sua perspectiva aí para esse ano? Qual seria aí, vamos dizer assim, o preço justo na sua avaliação? Tá. Assim, sendo mais conservador, eu estou colocando um crescimento de 15% para esse ano e um same-store sales, né, vendo as mesmas lojas,
abaixo de 5%, que eu acho que é bem factível e sem ganho de margem, tá? Um valuation bem conservador. E aí a gente enxerga R$18,50. Então seria mais ou menos ali 25, 30% de upside para um setor que é bastante resiliente. Uma coisa importante é que tem um fator de ajuste que eu não estou considerando agora, que é o CAI, né, que é a taxa de desconto. A gente usa ainda uma taxa de desconto alta. Eu acho que o mercado vai começar a mudar a taxa de desconto à medida que o juro cair, né? E aí, a taxa de desconto sendo mudada, você vai ter também um avanço aí do valuation, que eu não quero considerar agora, acho que não precisa. Acho que os 18,50 aí já é um upside bem legal para esse tipo de segmento. E deixa surpreender, né? Se essa taxa de desconto aí diminuir, deixa surpreender aí o investidor. Eu prefiro trabalhar assim do que a empresa acabar surpreendendo a gente negativamente, né? Então, melhor Perfeito. sempre ser Obrigada. mais conservador. Perfeito. Obrigada pela participação, Fernando. Espero te ver em breve aqui. Excelente semana.